Bom, a gente está se aproximando do fim do ano e nessa época, né, muita gente, muitos funcionários começam a tirar férias, receber o 13º salário, muita gente contando com esse dinheirinho para viajar, reformar a casa, trocar de carro, mas você sabe quais são os seus direitos em relação a esses assuntos? Quem vai tirar essas dúvidas para a gente é a advogada Karen Machado, que já está aqui conosco. Karen, muito obrigado por atender o nosso pedido e vir aqui tirar essas dúvidas. Tudo bem, Diego. Eu que agradeço o convite e fico feliz por vir aqui novamente no Ver Mais, esse programa tão querido de Chapecó, para falar sobre assuntos tão importantes dos trabalhadores. Legal. E quem deve receber e como essa pessoa deve calcular o 13º salário? Para a gente começar. Bom, quem tem direito ao 13º são os trabalhadores seletistas, ou seja, os empregados, os funcionários que têm carteira de trabalho anotada e também os servidores públicos, não podemos esquecer que também eles têm os seus direitos, apesar de ser um regime diferente, né? E não podemos esquecer também da categoria dos empregados domésticos. Então, eles que vão ter direito e eles vão receber, eles podem ser pagos em duas parcelas, sendo que a primeira tem que ser paga até o dia 30 de novembro e a segunda até o dia 20 de dezembro. Né? E aí vai aproveitar esse dinheiro aí para comprar presentes, né, para o Natal e também pensando na questão da economia, porque isso também faz girar a economia do nosso país, é muito importante também. Existe a possibilidade de pagar em uma cota única, e aí é uma data só determinada também. Sim, isso é a escolha do empregador, né? De acordo com o que ficar melhor para a saúde financeira da empresa dele, ele vai optar. A lei deixa livre a opção. Certo. A questão do 13º, muitas pessoas acabam trabalhando, por exemplo, empregada doméstica, trabalha numa casa de família 2 vezes por semana, mas tem carteira assinada, enfim, também tem direito, né? Na verdade, o empregado doméstico até 2 vezes por semana não exige né, a anotação. Ele pode trabalhar em um outro ritmo, né, num outro modo de contratação. Mas a partir de 3 vezes tem que ter a carteira de trabalho anotada e sim vai ter direito a receber o 13º. Se ele iniciou o trabalho, por exemplo, em junho, então vai fazer o cálculo ali proporcional, né, 6 meses, por exemplo. Então, pega a remuneração, divide por 12, multiplica pelos meses que ele trabalhou e é esse valor que ele tem que receber. Importante, Diego, que a base de cálculo do 13º é a remuneração e não o salário básico. Então, a remuneração é o salário básico mais os adicionais. Por exemplo, de hora extra, de periculosidade, de insalubridade e outros adicionais. Ele vai dar um proporcional lá, né? Ele vai proporcionar o valor médio que você vai receber no 10º. Isso. Se ele trabalhou os 12 meses, ele vai... Vamos supor que o trabalhador tem uma remuneração de R$3.000. Um salário básico de R$2.500, mas a remuneração é R$3.000. Ele trabalhou os 12 meses do ano, então ele vai receber os R$3.000. Agora, se ele trabalhou meio ano, ele vai receber o equivalente a 6 meses, ou seja, a metade, que daria R$1.500, né? Isso inclui também gratificações, por exemplo, se eventualmente ele tem gratificações ao longo do ano nessa carteira ou nessa folha de pagamento, isso também entra nessa somatória. Isso que é muito importante. Se o trabalhador trabalha, por exemplo, exposto a uma condição insalubre, é um técnico em radiologia, um técnico de enfermagem, um enfermeiro, ele vai ter direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade. Então, quando for fazer o cálculo do 13º, tem que entrar na base de cálculo todo esse valor, que é a remuneração dele. O pessoal está perguntando aqui, uma dúvida aqui que surgiu com relação à pensão alimentícia. Veio um outro assunto, mas tudo bem. Encaixa, não, eles estão perguntando, mas a gente pode voltar nesse assunto. Mas é a minha área também, Diego, não tem mas problema. Tudo bem, mas estou perguntando se eu devo pagar, por exemplo, 13º sobre a pensão alimentícia? É que assim, a pensão alimentícia é um valor mensal, né, que o alimentante paga para o alimentado. Ok. Né? E aí, em dezembro, ele tem que pagar uma parcela a mais que corresponde ao 13º, tá correto? Ah, legal então. Tá aí, Amanda. Tá e até é importante, Diego, é interessante que num acordo, como na maior parte dos casos a gente consegue nas ações de pensão alimentícia fazer um acordo, é importante estabelecer isso no acordo para não ter dúvida, né? Mas mesmo que não tenha, a pessoa tem direito, só que daí às vezes vai dar um pouquinho mais de trabalho, então é importante já colocar no acordo que já elimina qualquer dúvida. Legal, respondido. E com relação às férias, Karen? Como a pessoa vai fazer para calcular as férias, o período de férias, enfim?
As férias, e aí eu como professora também eu queria colocar... eu trouxe a Constituição aqui, importante falar, né, que deveria todo mundo ter em casa isso aí, né? Eu trouxe de presente para vocês, legal. tá? Show de Mas bola. assim, ó, então tanto o 13º quanto as férias estão previstos aqui na Constituição, assim como vários outros direitos, insalubridade, o seguro-desemprego, o FGTS, né, e outros direitos que a gente tem estão aqui na Constituição. E as férias, então... É importante a gente pensar que, em primeiro lugar, ela tem o objetivo de promover a saúde mental desse trabalhador, né? Então, para ele descansar, para ele poder... A gente sabe que tem a síndrome de burnout, que é uma síndrome relacionada a problemas no ambiente de trabalho, quando é muito estressante. Isso é muito comum e gera problemas gigantes, não só no ambiente de trabalho, mas na família, né? Problemas no relacionamento, depressão, crises de choro, etc. Então, as férias, elas têm esse objetivo de trazer a saúde mental para o trabalhador e, além disso, a própria questão também que eu coloquei antes, que é da economia, né? Porque com a pessoa vai passear, ela vai viajar, ela vai fazer outras coisas, então ela tem essa importância. E aí a tua pergunta sobre as férias era em relação à remuneração, né? Exatamente, exatamente. Como a pessoa faz para tratar da questão da remuneração, quantos dias ela vai ter de férias, porque de repente ela não fechou um ano na empresa ainda, né? Ou enfim, as pessoas acabam muitas vezes entrando num acordo para receber 15 dias agora, 15 dias depois, enfim. As férias é o seguinte, então ela está prevista na Constituição Federal, artigo 7º, inciso 17, e também na CLT, artigo 129 seguintes, e ela é um direito, então, que o trabalhador vai ter após 12 meses do período aquisitivo. Então, não corresponde ao ano civil, né? Corresponde a quando o trabalhador entrou na empresa. Então, vamos supor que ele entrou no dia 20 de janeiro, que é o meu aniversário, tá? Então, no dia 20 de janeiro de 2023, ele começou a trabalhar. No dia 20 de janeiro de 2024, ele completou o período aquisitivo. E, a partir daí, nos próximos 12 meses, o empregador tem de deixar ele usufruir esse período de férias e remunerar também. E é importante, Diego, muitas pessoas ainda não sabem que tem direito a esses 30 dias de folga nesse período de 12 meses, né, depois de 12 meses, e ele vai receber o seu salário como se estivesse trabalhando. Então, ele vai ficar em casa, ou vai viajar, ou vai descansar, mas vai receber a sua remuneração. Tem gente ainda que pensa que quando está em férias não tem direito a receber o salário. Então, ele vai ter direito a receber também com base na remuneração, não no salário básico. Lembrando que a remuneração é o salário bruto, né? É o salário básico mais os adicionais. Ele vai ter direito a receber o valor integral com um adicional de 1/3. Então, no exemplo que eu usei antes, ele recebe 3 mil, mais 1/3, mais 1.000 vai dar 4 mil. Ou seja, então se a pessoa não sabe, muitas vezes a empresa que deveria não esclareceu. Né? Tem que, por isso que é importante esse quadro aqui, né? Exato, para abrir a mente das pessoas, né? E aí tu perguntaste, Diego, sobre o fracionamento. As férias podem ser fracionadas após a reforma agora em até 3 períodos, sendo que um deles não pode ter menos de 14 dias e os outros tem que ter no mínimo 5 dias. Então, para a pessoa poder descansar. Além disso, tem também o abono pecuniário, que é um direito do empregado, se ele quiser, que é a venda de férias, Venda de férias. Isso, de 1/3. Então, 10 dias ele pode vender. Mas, assim, ó, o legislador, a doutrina majoritária trabalhista, a jurisprudência, ela trabalha no sentido do trabalhador usufruir esses 30 dias, justamente para evitar aquilo que eu falei antes, que é o estresse mental, que pode gerar um acidente do trabalho. O Brasil é o 4º país que tem o maior índice de acidentes do trabalho, que gera uma consequência para o empregador, para a família, para a sociedade, né? Ele vai ficar recebendo um auxílio-doença. Enfim, o empregador também muitas vezes vai ser condenado numa indenização. Então, super importante, né, respeitar as férias e usufruir esses 30 dias. Bom, teria assunto para muito tempo ainda, né, para a gente ficar aqui o programa todo. Só vou fazer uma outra perguntinha para a gente, eu sei que a Karen vai poder nos retirar essa dúvida com relação a quando tirar as férias. Por exemplo, eu posso escolher quando tirar ou é quando o empregador disser, olha, você está de férias a partir de tal mês? Essa questão é muito interessante. O empregador ele tem o poder de mando e de direção, por isso que é o empregador que escolhe o período de férias, tá? Agora, é claro, né, que podem combinar, maleabilidade, a maleabilidade. Também se tem familiares trabalhando na mesma empresa, eles têm jeito de tirar férias no mesmo período, se isso não for trazer um prejuízo para a empresa. E ainda, o pagamento das férias tem que ser feito até 2 dias antes do início.
E 30 dias antes de começar, o empregador tem que avisar o empregado para ele poder se organizar, planejar suas férias e usufruir da melhor maneira possível. Beleza, gente, estamos encerrando. Procura lá a Karen nas redes sociais. Grande abraço e até amanhã. A gente vai voltar com esse assunto em outra oportunidade. Um abraço e até lá.